Olá, voltei, eu e os meus dentes e os meus mini acessórios. Mini acessórios. Os acessórios. É tudo bijuteria, viu, gente? Meus anéis. Tá? Então, continuando com a leitura do livro Princípios de Economia. Princípios de Economia, quinta edição, tá? Para quem não sabe, esse livro já está na 7ª edição. Dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Logano. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos, capítulo 2, Questões Econômicas Fundamentais decorrentes do problema da escassez e de necessidade de escolha. Número 2. A curva de possibilidades de produção, uma ilustração do problema da escassez e da escolha. E número 2.2.3, desemprego. Hoje eu vou ler o desemprego, tá? Só um momentinho. Vou ler aqui o desemprego, tá? Tranquilo, né, gente? Vamos lá. Vamos para mais uma aulinha aí. Básica, aula básica, beabá de economia. Então, desemprego. Continua ainda o exemplo da fazenda ali, do soja e milho, tá? Então, desemprego. Pode acontecer, muitas vezes, que a fazenda esteja produzindo abaixo de suas possibilidades. Isso pode ocorrer porque os recursos produtivos estão ociosos, terras inativas, trabalhadores desocupados. Essa situação é representada pelo ponto G. No interior da curva de possibilidades da figura 2. Nesta hipótese, a produção de milho ou a de soja, ou ambas, podem ser aumentadas até alcançar a curva, simplesmente utilizando o serviço dos fatores ociosos. Fazendo assim, poderemos, por exemplo, passar ou do ponto G para o ponto C, com a mesma produção de soja e uma quantidade maior de milho, ou do ponto G para o ponto E, com a mesma quantidade de milho e uma produção maior de soja, ou então do ponto G para o ponto B, quando então teremos uma produção maior de ambos os bens, tá? Então aqui está o exemplo, né? O que ele fala? Podemos sair do ponto G para o ponto C, né? Com a mesma quantidade de soja, mas com o aumento da produção de milho, do ponto G para o ponto E, com mais quantidade de soja e a mesma quantidade de milho, né, na produção, ou do ponto G para o ponto D, tá, com 3.000 quilos de soja, né, e 5.000 quilos de milho, tá? São várias opções, tirando o ponto G. Por quê? O ponto G mostra que não há produtividade, né? Que diminuiu a produção, né? E que há terras nativas, no exemplo aqui do livro, né? Que os recursos produtivos estão ociosos. O ponto G mostra que os recursos produtivos estão ociosos, terras inativas, trabalhadores desocupados. Tá? Lembrando que a parte de pleno emprego são os pontos C, D e E, tá? Que é a curva de possibilidades de produção. O ponto G entrou como ponto ocioso, trabalhadores desocupados, terra inativa. Tá?
Em contraposição, pontos situados além da curva, tais como o ponto H, são inatingíveis, uma vez que envolvem uma combinação de milho e soja que a fazenda, em virtude dos recursos e tecnologia disponíveis, não pode produzir. Conclui-se, portanto, que pontos situados além da fronteira só poderão ser alcançados mediante aumento na disponibilidade de fatores de produção, a incorporação de novas terras, por exemplo, e ou mediante evolução tecnológica, a introdução de sementes melhoradas, por exemplo, que permita aumento nas possibilidades de produção com os mesmos recursos produtivos. Tá? Então, aqui, o ponto H da curva. Tá? O ponto H no exemplo, tá? O ponto H na curva de possibilidades